Meu nome é Isabel Manfroy, sou psicóloga. Conheci a Conscienciologia em 1995, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sou natural de Caxias do Sul e o pessoal da Comunicons me convidou para falar um pouquinho sobre o meu contato com o professor Renzo Tozzi. Onde tudo iniciou, a Ludmila, uma voluntária, comprou um dicionário de sentenças latinas e gregas do professor Renzo Tozzi e deu de presente para o professor Valdo. O professor Valdo, a partir da leitura do dicionário, começou a trazer várias questões importantes e interessantes em relação à personalidade do Renzo Tozzi, a forma como ele escreveu, né? O dicionário chamou muita atenção do professor Valdo. E isso foi chamando também a atenção nossa, dos voluntários. E eu, por acaso, estava com uma viagem marcada para a Itália e resolvi incluir no meu roteiro de viagem uma visita ao professor Renzo Tozzi em Bolonha. No meu roteiro, fui deixando assim que, de uma forma espontânea, fosse surgindo o momento de conversar com o professor Renzo Tozzi. Nessa minha viagem, o objetivo primeiro era fazer pesquisa em relação ao imigrante italiano Hércules Galò, que fez um trabalho muito importante no Rio Grande do Sul, especificamente em Caxias do Sul, criando uma comunidade, um bairro hoje chamado Galópolis, inclusive em homenagem a ele. Dentro dessa questão das pesquisas, também achei muito interessante a oportunidade de estar conversando com o professor Tozzi, conhecendo um pouco essa personalidade que o professor Valdo começou a falar diariamente, enquanto ele lia o dicionário, das possibilidades assim, dele ser uma pessoa especial, com algumas características importantes aí para a nossa pesquisa, para os nossos estudos. Quando eu estava na Itália, a ideia que vinha era que eu não me preocupasse com o momento de conversar com o professor Tozzi. Então foi feito todo um itinerário de viagem, que eu comecei nos primeiros dias indo à terra, a cidade onde o Hércules nasceu, a vila onde ele nasceu, chamada Crocemosso, região de Biella, na Itália. Eu comecei por ali a viagem e começamos a visitar outros lugares da Itália e fora da Itália. Antes de viajar, uns dias antes de viajar, surgiu então a oportunidade de conversar com o professor Tozzi em Bolonha. Nós entramos em contato com ele por e-mail. Ele já tinha sido contratado pelo pessoal do CAEC, especificamente o Antônio Pitaguari, convidando para o Heterocrítica de Obra Útil, em função do seu livro, que todos nós estamos assim muito interessados em fazer esse curso e poder estar conversando e discutindo sobre o livro com o professor Tozzi. O e-mail chegou, dali 5 minutos, voltou com um retorno positivo. Ele dizia que era um prazer para ele estar nos recebendo e conversando conosco. Foi muito interessante, porque durante a viagem de trem de Torino a Bolonha, eu já comecei a perceber um holopensene diferente, assim, de introspecção, de acalmia íntima total e de muita reflexão sobre as questões do próprio livro, né, e da própria personalidade, como é que seria e o que nós poderíamos estar perguntando para ele. Mas em seguida a ideia veio, não se preocupe com isso. Quando você estiver com o professor Tozzi, tudo vai otimizar, você vai saber o que realmente conversar com ele. Ele nos recebeu pontualmente no horário marcado, na Universidade de Bolonha mesmo, na sala dele. Ele tem uma sala onde ele recebe os alunos e faz todo o trabalho dele como professor. Muito gentil, muito educado, muito bem-humorado
uma pessoa assim, um homem alto, de quase 2 metros de altura, mas ao mesmo tempo assim, com uma meiguice muito grande. E ele comentou que estava assim, surpreso que pessoas do Brasil, especificamente de Foz do Iguaçu, estavam convidando para ele participar desse curso, e onde o foco do curso, o lema todo do curso, é o livro dele, né? E ele ficou muito impactado. Ele falou que, mas por que eu? O que tem esse meu livro de especial? É simplesmente um, né, dicionário. Não penso que tenha alguma coisa especial. Mas ficou muito contente, muito feliz. A preocupação dele era que língua ele iria falar, porque ele queria realmente estar contatando com todos nós da melhor forma possível. Ele fala inglês, italiano, é claro, fala português alguma coisa, mas ele comentou que desde 2004 ele não fala mais português, não tem contato mais com a língua portuguesa. Então ele me pediu, ele gosta muito da língua, e ele pediu para mim falar com ele em português, pausadamente, com muita calma, porque ele gostaria de estar dialogando comigo em português. Aí eu consegui me comunicar bem com ele respondia em italiano, algumas palavras mais que eu não domino o italiano, eu conheço só o dialeto, que era que a minha avó e a minha mãe falavam em casa, mas que não, em certas ocasiões não ajuda muito, porque depende da região da Itália onde você está. E o meu filho, que mora na Itália, que fala fluentemente italiano, ajudava em algumas questões, mas foi um diálogo muito tranquilo. Ele também falou da vontade dele vir para essa região, de conhecer alguns pontos turísticos, especialmente as cataratas, que ele viria com a esposa e que eles estavam assim muito felizes com essa possibilidade. O que nós percebemos das energias do professor Tosi? Ele pareceu uma pessoa assim muito dedicada ao trabalho. A ideia que passou foi que ele se dedica full time à questão acadêmica como docente, né? E muito preocupado com os alunos e com o que ele está passando para os alunos. Então ele trouxe assim os questionamentos dele em relação até o que o livro, o que o dicionário possa estar passando para as pessoas. E outra coisa que ele falou muito foi na dificuldade que ele tem com as traduções. É uma preocupação muito grande dele, e ele está tentando fazer o melhor possível, mas ele sente que há muita distorção assim da sua ideia original, da ideia primeira do livro, quando traduz. Houve agora em 2010, uma reedição, onde ele fez uma revisão, e nós já temos, inclusive aqui na Epígrafe, já temos a edição nova. E quando nós estivemos lá, ele deu de presente para nós um dicionário revisado de 2010, mas em francês. Inclusive ele comentou que ele só tinha 2 em casa e deu um para nós. E um outro livro dele, de crônicas, enfim, que ele escreveu. Aí, quando eu cheguei em Foz, já entreguei para o professor Valdo, e já está no nosso acervo da holoteca. Então, a oportunidade que eu tive de conhecer pessoalmente o professor Tosi, mesmo sabendo que ele estaria aqui em agosto, foi muito importante para mim, porque eu não tinha assim
expectativas em relação a como seria e nem tinha um roteiro de perguntas. A ideia que veio era para ficar assim muito tranquila e esperar o contato com o professor Tosi para que o diálogo começasse a acontecer. E realmente não fiz nenhuma pergunta que pudesse constranger o professor, porque eu percebi que ele estava assim muito preocupado em quem nós somos, o que nós, né, pretendemos e qual a importância do estudo, do trabalho dele para nós. Então foi uma conversa muito espontânea e que foi surgindo no decorrer do que ele trazia nós tivemos um diálogo assim muito alegre, muito bem, né, humorado. Ele nos convidou para tomar um café. Ele disse: o que eu posso fazer por vocês, que vocês vieram a Bolonha para conversar comigo? Claro, quando eu entrei em contato com ele, eu disse que eu estava na Itália, que eu estava na casa do meu filho e que era próximo de Bolonha e que seria muito bom poder conhecê-lo pessoalmente. Então, nós não viajamos especialmente para ir a Bolonha conversar com o professor Tosi, mas foi um dos pontos altos da minha viagem, essa oportunidade de estar conhecendo e conversando com o professor Tosi. Como eu comentei, durante a viagem de trem, eu comecei a sentir um holopensene diferente, de introspecção, de muita paz interior. Ao chegar lá e conhecê-lo e começar o diálogo, eu comecei a sentir uma euforia, mas uma euforia diferente, assim, não é aquela coisa de entusiasmo, era uma alegria tão grande, era uma satisfação imensa de poder estar conversando com uma pessoa como ele. Inclusive o meu filho, que não é voluntário, que conhece as ideias assim rudimentarmente, dentro do interesse dele, eu passo algumas coisas para ele ficou impactado também. Ele comentou comigo que tinha alguma coisa diferente e ele conversou bastante com o professor Tosi, que eu pensei que não seria assim uma integração dos três, porque ele ficaria mais traduzindo algumas coisas e ficaria mais assim observando. Mas na verdade o professor Tosi incluiu ele na conversa e eles conversaram bastante em italiano e trocaram algumas ideias. O meu filho, na volta para Torino, ele comentou, porque no início ele achou que: mãe, você vai procurar o professor Tosi em função de quê? O que ele vai pensar? Será que é viável mesmo essa conversa com ele? Nós irmos até lá? Na volta ele me comentou que tinha sido muito interessante, que ele tinha gostado muito, que valeu a pena. O curso Heterocrítica de Obra Útil será no dia 13 e 4 de agosto. Os livros já estão disponíveis na Epígrafe. É um curso imperdível. A oportunidade de estar com o professor Tosi num curso como Heterocrítica é fantástico. Eu convido a todos vocês para não perderem e não deixarem de aproveitar essa oportunidade evolutiva.